Olá, meus amigos. Novamente nós estamos aqui para compartilhar da palavra de Deus com você. A palavra de Deus que vai transformando vidas que realmente precisam da palavra de Deus. Sobre o tema de hoje eu quero compartilhar com você sobre não culpe a Deus, ok? Pois bem, é um tema que você vai entender um pouco rapidamente naquilo que eu quero passar para você. E você vai compreender melhor um pouco mais da palavra de Deus. Mas, desde já, eu quero que você possa já deixar seu like também, talvez seu dislike, faz parte também do processo, e visualizar, curtir, compartilhar esse assunto, pois é a palavra de Deus que está em curso. Ok? Eu quero passar para você sobre esse tema, não culpe a Deus. Por quê? Porque na verdade, naturalmente, quando você se encontra, eu me encontro em algumas enroscadas, uns caminhos que nós trilhamos, que nós idealizamos, e quando as coisas não dão certo para nós, ou não deram certo lá atrás para nós, naturalmente nós temos que achar um bode expiatório. E naturalmente a humanidade e as pessoas durante a história culpa a Deus por não conseguir seus objetivos, seus sonhos, seus ideais, então passa a acusar a Deus. Deus é culpado de tudo. Deus é culpado porque eu não consegui fazer uma profissão, não consegui fazer um bom casamento, não consegui atingir minhas metas. Enfim, Deus é culpado de tudo que acontece na humanidade. O homem, um bom homem, bonzinho, se posa como bonzinho, como um homem eticamente moral, nunca é culpado de seus atos. Não é verdade? Assim foi com Adão e Eva. Adão, quando a mulher caiu em pecado, Deus foi falar com ele disse para Deus, numa situação de esquiva, né? Irresponsavelmente falando, a mulher que tu me deste me fez comer da fruta. Tá certo? Ele não assumiu a bronca, porque ele era o cabeça da família. Ele era o cabeça da humanidade que estava começando, mas ele não quis saber. Ele pulou fora, tirou o corpo fora e falou: a mulher que tu me deste me fez comer a fruta. Que seria então o homem, na sua história, gosta de fazer com que todo mundo é culpado da sua desgraça, todo mundo é culpado das suas derrotas, todo mundo é culpado dos seus fracassos. Ele nunca é culpado, ele nunca é o responsável por estar a sua vida assim, de repente a sua família, o seu município, o seu estado, o seu país, a humanidade em geral. Ele não é culpado de nada. Ele simplesmente não sabe o que está acontecendo. Ele não sabe que porque chegou esse ponto da humanidade, porque chegou esse caos, chegou essa tormenta, chegou nesse precipício social, cultural, moral e espiritual. Não, ele não é culpado disso aí. Deus é culpado. Mas eu quero passar para você uma coisa muito importante, que Deus, quando quis tirar e tirou esse povo de Israel da terra do Egito, ele usou Moisés. Moisés era um homem realmente, aparentemente, fácil de lidar, um homem que tinha sabedoria, porque ele foi criado aos pés de Faraó durante 40 anos, desde que a sua mãe passou a sua guarda para a filha de Faraó. Então ele passou a ter todo um cuidado no palácio de Faraó e aprendeu as letras egípcias, aprendeu a cultura, aprendeu toda a diplomacia dos egípcios. E aí então ele passou a ter esse conhecimento, passou a ter uma eloquência, passou a ter um conhecimento. E aí então, só que na verdade, no tempo que ele estava lá já com o povo do egípcio, né, com o povo do Egito, ele passou então a entender que havia um povo dele também lá. E ele passou então a pensar que deveria conhecer seu povo que estava lá. E aí então foi que aconteceu algumas coisas que da qual ele teve que fugir diante de Faraó. E mais tarde, passado 40 anos, após ele ter fugido, entendeu? Ele estava com 40 anos quando fugiu, mais 40 anos mais tarde, Deus o chama para tirar seu povo Israel, que havia crescido na terra de Israel, então Deus o chama. Aí, nessa chamada, Deus fez algumas conversas com ele,
fez alguns sinais para que ele pudesse compreender abertamente, claramente, que esse Deus Todo-Poderoso, Senhor Deus Todo-Poderoso, Senhor Jeová, estava chamando ele para ser o líder desta nação, desse povo, para tirar do Egito e levar para a terra prometida. Como assim aconteceu? Você deve conhecer a história, ou bem, ou pouco, muito, deve conhecer a história de Israel. Então Moisés foi chamado, tá certo? Deus conversou com ele, explicou para ele e tal, deixou ele preparado, e assim então Moisés foi o líder dessa nação Israel. Saiu do Egito, 600 mil homens armados, de pé, perante esse povo, e mais alguns tantos com crianças, mulheres e estrangeiros saíram para caminhar até a terra prometida. No montante seria na época 1 milhão de pessoas, entre gados e tudo mais, correto? E aconteceu. Mas só que em dado momento, a Bíblia fala que quando o faraó, depois de receber todas as pragas, todas as punições, todo o castigo, e onde Deus colocou o faraó perante ele, mostrou quem era o Deus de Israel, o Deus daquele povo que estava sendo subjugado pelo faraó e pelo povo egípcio como escravo. Então Deus fez todas as maravilhas no Egito e deixou todos os deuses do Egito de joelhos perante ele, e depois colocou o faraó também e as autoridades de joelho perante ele, manifestou seu poder. Aí foi o que aconteceu, que saiu o povo de Israel, e o próprio rei Faraó, ele pediu para sair porque a nação do Egito foi destruída praticamente pelo julgamento de Deus, com as 10 pragas que Deus colocou sobre a terra do Egito. O que aconteceu? Aí o povo sai. Em dado momento, Deus coloca no coração do rei Faraó, que junto com as autoridades, uma pergunta: por que deixamos esse povo sair? Por que deixamos esse povo embora sem qualquer resultado de retorno para nós? Não podemos deixar esse povo sair porque eles estavam nos servindo, estavam nos ajudando. Eles eram nossos escravos, então nós tínhamos uma certa prosperidade e crescimento através desse povo que é nossos escravos. E aí, então sai o povo do rei Faraó, soldados, sua cavalariça, atrás do povo de Israel. O que acontece? Em dado momento, quando perante o Mar Vermelho, Moisés com o povo ficou preocupado, ficou a pensar: poxa vida, caminhamos o deserto, agora estamos diante do mar, e o que fazer agora? 600 mil pessoas armados, homens de guerra, e mais mulheres e crianças, com 1 milhão de pessoas mais ou menos por ali, gados, tudo mais. O que aconteceu? Moisés estava preocupado. Só que Moisés não tinha analisado que esse Deus Todo-Poderoso, que já havia feito maravilhas na terra do Egito, era o mesmo Deus que estava ali. Olha o que Deus falou para Moisés: Moisés, pega a tua vara, toque-a no mar e faça passar o povo. Então o povo passou, o mar abriu, virou terra seca, uma estrada, uma via seca, e então o povo de Israel passou naquele terra seca no meio do Mar Vermelho. Paredão de água para cá, paredão de para cá, e aí então o povo passou. Ao passar, o exército de Faraó veio atrás. Deus falou para Moisés: bate a vara de volta na água. E bateu, estendeu a vara, o mar voltou e matou todo o exército de Faraó, juntamente com o Faraó. Em outro momento, que aí Moisés vem a falecer, aí então Deus falou para um outro líder: prepara-te, porque o meu servo Moisés está morto. Você fará este povo entrar na terra prometida. Era Josué. A palavra Josué é o Salvador. Correto? O que aconteceu também a mesma coisa. Diante daquela situação toda de pressão, batalhas para cá, batalhas para lá, e em dado momento o povo realmente cai em pecado e tem uma derrota. Uma derrota significativa. Uma derrota sim seria um pouco significativa, mas não era uma derrota para assustar, mas estavam assustados, porque das grandes batalhas venceram no poder de Deus. Aí então, o que aconteceu? Josué perante Deus,
e prostrou perante Deus, dizendo: por que Deus? Por que Deus? Não é assim que nós fazemos muitas vezes? Por que Deus? Por que isso aconteceu? Por que aconteceu isso, aquilo com a minha vida? Por que está acontecendo isso, aquilo, né? Então Deus é culpado. O que Deus falou para Josué? Não falou para Moisés. Para Moisés ele falou: Moisés, levanta a vara e toca no mar e passe o povo. Então, no momento que Josué estava reclamando e tentando culpar Deus daquela derrota, ele falou assim para Josué: Josué, volta lá para o teu povo, porque teu povo pecou contra mim. Então, Josué tinha que tomar uma ação. Tomou ação de ver quem era o pecador e quem pecou, punir o pecador, para que houvesse então a purificação da nação perante Deus, e essa nação novamente seria uma nação vitoriosa. E seria, então, culpar a Deus. Por quê? Por quê? O que está acontecendo? Então, quando nós temos em nossa vida alguma coisa que está errado, que nós devemos melhorar, arrumar e permitir Deus fazer uma morada em nossa vida, como falei e friso aqui sempre, você ou nós devemos abrir a porta para o Senhor Jesus Cristo. E quando Deus requer isso de nós, quando Deus quer que nós façamos isso, quando Deus pede para você abrir o coração para o Senhor Jesus e permitir que Ele venha habitar em teu coração e mudar a tua vida, é um requerimento de Deus, é um mandamento de Deus, é a lei de Deus para você, a lei espiritual para você mudar a tua vida. Então você não tem que culpar Deus somente da sua vida derrotista, das suas desgraças, das suas turbulências, dos seus traumas e destruição. Obedeça a Deus, cumpra a vontade de Deus, escute Deus falar contigo. Então acate aquilo que Deus está falando para você, então a sua vida vai dar uma guinada, vai ter uma melhora para a sua vida. E você vai saber que Deus de fato é um Deus maravilhoso e não foi culpado, não é culpado e não será culpado da minha vida, da sua vida está em caos. Então obedeça a Deus e faça o que Ele está pedindo, porque Jesus falou: meu Pai enviou para o mundo. Então fala assim: Deus amou o mundo de tal maneira. João 3,16. Deus amou o mundo, você e nós, de tal maneira que deu seu Filho Jesus Cristo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Isto fala, Deus fez sua parte, você agora deve fazer a tua parte. Venha para Jesus Cristo, abra o coração para Jesus Cristo, para de culpar Deus das suas derrotas e fracassos, obedeça a Deus e Deus fará morada em tua vida através de Jesus Cristo e o mar de vitórias vai inundar a sua vida hoje e eternamente. Que Deus te abençoe, até a próxima live.